Após a morte de Ali Khamenei, seu filho Mojtaba Khamenei foi indicado novo líder. Vamos entender como funciona o poder no Irã e por que essa sucessão muda tudo para a região e para o mundo. A gente vai descobrir tudo isso agora, então vem pro vídeo. Uma operação militar de Israel e dos Estados Unidos eliminou o Ayatollah Ali Khamenei no fim de fevereiro e logo depois o mundo acompanhou o anúncio do novo líder supremo do Irã. O escolhido foi Mojtaba Khamenei, filho do antigo Ayatollah, e essa escolha levantou uma pergunta que muita gente faz, mas poucos sabem responder. O Irã tem eleições, tem parlamento, tem presidente, mas quem realmente manda nesse país? Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã funcionou como uma estrutura que no papel parece uma república, mas existe uma diferença fundamental que muda tudo. O sistema mistura introduções eleitorais com um núcleo de autoridade religiosa centralizado. Essa combinação cria uma arquitetura de poder única, onde voto e teologia coexistem, mas não têm o mesmo peso. O presidente é chefe do executivo, ele é o rosto do governo, responsável pela economia, pela infraestrutura e pela administração do dia a dia. Ele é quem aparece em entrevistas, que promete soluções para a inflação e desemprego e que assina medidas administrativas. Abaixo do presidente fica o Majlis, o parlamento com 290 deputados que elaboram leis, debatem políticas e fiscalizam o orçamento. As eleições para esses cargos acontecem a cada 4 anos, mas aqui começa a primeira grande diferença em relação a uma democracia comum. No Irã, o poder é centralizado. Poucas pessoas decidem e fiscalizam o resto. O presidente não é a autoridade máxima do Estado. Ele funciona mais como um administrador geral. Pode propor reformas e iniciativas, mas não tem a palavra final sobre a política externa, sobre as forças armadas ou sobre os grandes rumos ideológicos do país. Em muitos casos, decisões estratégicas bagunçam a agenda do governo eleito, porque o comando real está acima da presidência. Acima do presidente, existe o Conselho de Guardiões, composto por 12 membros, 6 clérigos escolhidos pelo líder supremo e 6 juristas indicados pelo judiciário. Esse conselho atua em 2 frentes centrais. A primeira é a revisão das leis. Toda lei aprovada pelo parlamento precisa passar pelo crivo dos guardiões, que verificam compatibilidade com a Constituição e com a interpretação religiosa dominante. Se julgarem que uma norma fere a lei islâmica ou a Constituição, ela é vetada, independente do voto popular. A segunda função é chamada de filtro ideológico. Antes de qualquer eleição, o conselho analisa os candidatos e decide quem pode ou não concorrer. Políticos considerados poucos leais aos princípios da revolução ou à autoridade do Ayatollah são barrados. Esse filtro reduz drasticamente a competição política e garante que boa parte dos concorrentes compartilhe os mesmos parâmetros ideológicos. Existe ainda a Assembleia dos Peritos, formada por 88 clérigos eleitos a cada 8 anos. Em teoria, essa Assembleia tem missão crucial de escolher o líder supremo quando necessário e de fiscalizar se ele continua apto ao cargo. Na prática, porém, a capacidade de controle dos peritos é frequentemente questionada, porque muitos de seus membros têm laços com a mesma estrutura religiosa e política que sustenta o regime. Assim, a Assembleia costuma funcionar mais como legitimação do que como freio afetivo. No topo da pirâmide está o líder supremo, agora Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei. O líder supremo concentra poderes decisivos, comanda as forças armadas, é o comandante em chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, define a política externa, decide sobre a paz e guerra e tem poder de veto sobre quase todas as decisões de Estado. Além disso, o líder nomeia cargos-chave, o chefe do judiciário, os diretores das mídias estatais e os outros postos estratégicos que moldam o funcionamento do país. No Irã, coexistem 2 forças militares distintas e com finalidades diferentes. O exército regular é voltado para a defesa das fronteiras e responde normalmente ao Estado e ao presidente. Já a Guarda Revolucionária Islâmica foi criada com um papel ideológico, proteger o regime e garantir a sua continuidade.
A guarda responde diretamente ao líder supremo e, por isso, age como seu braço armado e um pilar político essencial. Se instituições civis ou o próprio exército regular deixarem de ser leais ao núcleo clerical, a guarda revolucionária atua para restaurar a autoridade do líder. Além do poder militar, a guarda acumulou nos anos uma participação significativa na economia do país. Estima-se que controle cerca de 1/3 da economia iraniana, com empresas em engenharia, construção, telecomunicações e petróleo. Esse poder econômico torna a organização autossuficiente e dificulta ações que venham de dentro do país. Com recursos próprios, a guarda financia operações e projetos políticos e mantém influência sobre grupos aliados na região. Esse chamado eixo de resistência inclui o Hezbollah no Líbano, grupo em Gaza como o Hamas, além de milícias no Iraque e no Iêmen. Assim, a atuação internacional do Irã não depende só do governo central, mas também das redes financiadas e coordenadas pela guarda. Mas afinal, o Irã é uma democracia ou uma teocracia? A Constituição de 1979 incluiu que a soberania popular fica subordinada à soberania de Deus, interpretada por uma elite clerical. Na visão do regime, o povo pode ser enganado ao voltar, por isso precisa de guardiões que assegurem a fidelidade à lei divina. Essa lógica coloca a autoridade religiosa acima da vontade eleitoral. Muitos analistas definem o sistema como uma democracia limitada, sob tutela teocrática. O povo vota, mas as opções já foram filtradas pelos guardiões. O presidente cuida da administração, mas o líder supremo tem a palavra final sobre os rumos mais importantes. Essa concentração de poder gera tensões profundas na sociedade iraniana. Gerações mais velhas lembram da repressão do Shah e defendem a estabilidade, enquanto a juventude nascida depois da Revolução questiona costumes, liberdade pessoal e controle moral. A internet, o acesso à cultura global e a crise econômica aumentam as fraturas sociais. Movimentos de rua e protestos já mostraram que parte da população pressiona por mudanças mais amplas. O caso do Irã mostra como política e religião se combinam para criar uma realidade onde o voto é só uma parte de uma engrenagem maior e muitas vezes silenciosa. Isso torna previsível certa rigidez das decisões e também explica por que algumas reformas são difíceis de implementar sem a aprovação do núcleo clerical. Será que Mojtaba Khamenei tem autonomia para governar ou vai continuar seguindo a linha do pai? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Galera, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreve se ainda não for inscrito e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.